entrou aí, gente? Entrou. Uhum. Então, aí, Rafael, ficou então, nós analisamos, lemos a questão da revista, né? Os eixos da revista e tal. Dossiê temático, quer dizer, só sobre inteligência artificial, então tem tudo a ver mesmo. Já aprovamos a revista para publicar, né, Larissa? Eu e a Larissa já aprovamos. E aí a Larissa, o que eu já marquei aqui? A Larissa ficou com 4 e eu já marquei aqui a questão da conclusão, tá? Porque aí, no caso, eu vou dar a conclusão, trago para o grupo para a gente fazer os ajustes, os aparatos. Agora, qual tópico que você quer? Professora, eu achei bem interessante uma discussão que a gente estava tendo sobre pensamento sintético e pensamento analítico, né? E como que isso acaba sendo desenvolvido com o uso da inteligência artificial. Porque eu Tá, lembro que a gente entrava muito numa questão de risco, né? De que às vezes o uso da inteligência artificial acaba levando o aluno a muito um pensamento sintético, no sentido dele já receber tudo pronto, né? Já a síntese, né, do conhecimento, né? Definições, coisas prontas, né? Então, de que muitas vezes a chave às vezes pode estar no uso da inteligência artificial para desenvolver um pensamento analítico, né? O que, assim, não que exista problema também, só em buscar, em receber esse conhecimento sintético, né? Já pronto, né? Já definido, né? Mas o que fazer a partir dele, né? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante. Então, como usar a ferramenta, ah, mas também para o desenvolvimento de um pensamento analítico, mas também sem deixar de lado o sintético, né? Então, como balancear essas duas formas de pensamento, né? tá. Então, onde que a gente tinha colocado isso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que estava na importância, benefícios e malefícios. Ah, tá. Beleza. Então, o 3 fica sendo para você, tá? Uhum. E uma coisa que eu até estava vendo, assim, quando eu sugeri algumas coisas aqui no documento, eu até cheguei a pesquisar. Aqui, ai, eu não guardei a reportagem. Ah, eu mandei no grupo, né, o Hum. link do vídeo, que falava sobre o uso da inteligência artificial. Se eu não me engano, era na Suíça e na Alemanha. Eu acho que era uma reportagem da Deutsche Welle que falava de como os professores usavam. Por exemplo, tinha um professor de português, não, no caso acho que era de alemão, né? Que dava aula de redação. E o que que ele fazia? Os alunos escreviam a redação e eles colocavam no chat GPT. E o interessante daquela reportagem é que propriamente ele já usava, ele já dizia de inteligência artificial com enfoque no chat GPT, né? Então, por exemplo, o professor pedia para eles escreverem uma redação e eles colocavam a redação no chat GPT e pediam para o próprio chat sugerir melhorias no texto deles. Que E, e aí, legal! e aí tem uma outra coisa que até é bem interessante, que o professor falava na reportagem, é de que não é simplesmente um uso de que você vai lá, cola a redação no chat GPT. É que instrução que você vai dar para o chat, que comando que você vai dar. Porque você precisa muitas vezes o segredo em utilizar essas ferramentas é quão específico você consegue ser para que a ferramenta atenda aquilo que você quer, né? Então, como dar o Então, comando? mas Também isso, Rafael, é um tópico que eu acho importantíssimo você colocar, no sentido que o que importa para o GPT é a formulação da sua questão. isso. E até o Entendeu? que Então não uma. adianta você só colocar lá, porque ele vai dar 500 mil coisas. Para E ele às vezes filtrar uma o que que você você quer. quer, você Uhum. precisa ser inteligente para pedir aquilo exatamente que você quer e que vai fazer você pensar, não É é? exatamente, sim, e é exatamente, acho que eu coloquei uma referência, agora eu não lembro se é do Instituto Federal de Santa Catarina ou da FAPESP, eu acho que é não lembro, é uma dessas duas, eu pus no final do documento. Uma delas fala que, às vezes, o essencial, né,
a maneira de se usar o chat GPT é justamente não em se preocupar muito com a resposta que ele dá, mas sim com a pergunta que você faz. Então, o uso do chat em si estaria muito mais no benefício de, no processo do aluno desenvolver a pergunta, né? Como fazer a pergunta, né? Que aí justamente É, desenvolve o pensamento crítico, etc, né? eu Porque até também acho que coloquei aqui, eu não sei se você quer que coloque lá no seu, lá na sua parte lá. Eu coloquei aqui, ó, uma bolinha. A importância da formulação da questão para o chat GPT. Só para te lembrar, quer que coloque lá? eu vou colocar. Você pode. Não, eu coloco aqui, professora. Eu tô com o documento Tá. aberto, eu vou colocar como formular comandos, né? Como formular Isso. A comando. importância da formulação da questão para o chat GPT. Porque é justamente isso. Se você perguntar para que serve o lápis? Ou então, o que é lápis? Ele vai te dar um tipo de resposta. Agora, se você falar qual o melhor lápis, qual o melhor grafite para desenho geométrico? Olha só, onde que ele vai buscar? É muito mais filtrado do que você quer. Isso. Então, a E gente entra. não vai desvincular o uso da inteligência artificial tanto com o vocabulário da língua portuguesa, quanto com o raciocínio lógico e a argumentação. E aí leva, professora, também aquela questão da cognição, né? Justamente em Vygotsky, né? A cognição da linguagem, né? Então, Isso como. aí. E isso já se relaciona também, acho que ainda mais profundamente com o tema, né? Do artigo, que é justamente essa questão da cognição, né? Então, a mediação com a ferramenta é a própria linguagem. Então, como que você desenvolve a linguagem, Isso né? aí. Isso aí. Daí vai entrar na questão de códigos, né? É, Vygotsky fala sobre o signo e o significado. E como que isso vira código na formação da personalidade. Então, ele fala que o signo é aquilo que é convencionado. Todo mundo sabe o que é grafite de lápis. Perfeito. Agora, o significado é quando eu falo qual o melhor grafite de lápis para o desenho geométrico. Aí eu já dou uma função social para esse grafite. Então não adianta ele ser um grafite lá do Egito, se na hora de eu riscar um quadrado ou de eu riscar um ângulo, ele não ter a porosidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Aham. Então, Vygotsky fala isso, que o desenvolvimento da inteligência vem do a partir dessa interação com o meio, a partir dessa problematização que o meio apresenta e a forma que eu lido com essa problematização é que vai desenvolver a inteligência. Por isso ele fala que primeiro se desenvolve, depois é a inteligência, né? Primeiro o desenvolvimento, depois a aprendizagem. E depois, primeiro a aprendizagem, depois o desenvolvimento. Ele fala que a gente aprende à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai interagindo. Então, Vygotsky realmente é um autor que tem a ver com essa organização cognitiva da inteligência artificial. Assim como o Forrest, né? Forrest não, desculpe, é Riven Forrest. Ele fala sobre a importância da modificabilidade cognitiva com o mediador. Então, justamente essa adição que você falou aí, a questão da interação da linguagem artificial com os códigos, a argumentação e toda essa organização do pensamento é que vai trazer para a inteligência artificial o papel de mediador na construção de novos conhecimentos. Então, nesse caso, a inteligência artificial pode ser mediadora? Isso aí dá outro artigo pra gente, tá? A inteligência artificial pode, né? Pode vivenciar, pode ser considerada
um elemento mediador dentro da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural? Aí a gente tem que analisar todos os critérios e ver se essa como que fala? Essa duplinha, homem e máquina, conseguem ser esse mediador para aprender. Ó, vou anotar aqui que isso aqui vai ser o nosso segundo artigo, hein, Rafael? Professor, como a inteligência artificial pode ser mediadora A na inteligência teoria. artificial pode ser considerada mediadora do conhecimento segundo a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural de Riven Foster. Ó, isso aqui já dá pano para manga, tá? Porque aí a gente vai pegar todos os critérios de mediação que ele fala e vai dizer se esse movimento dialético que a gente está afirmando aqui no final do nosso primeiro artigo, se isso pode ser considerado mediador de aprendizagem. Entendeu Qual o que que, eu estou falando? qual que é o nome do pesquisador que você falou? Teoria. Riven da- Holstein. Como se escreve? Vou colocar lá. Porque aí acho que talvez como encaminhamento desse artigo para esse outro, poderia ser uma referência também interessante para consultar, Sim, né? inclusive eu tenho um artigo que eu fiz colocando sobre ele. Até colocar o E aí, professora, também, essa questão da pergunta se desdobra também na questão do pensamento sintético e analítico, né? Porque quanto mais específica a Tudo vai pergunta, cair lá, Rafael. Tudo vai cair lá. da mesma forma que o analítico, né, esse processo de separar, né, ah, existe uma questão de especificidade, né, quando você fala em análise, né? Então, você torna mais específica as partes, né? Então, essa questão da pergunta, acho que entra muito também nisso, né? Não, eu acho que isso tem tudo a ver. Sabe por quê? A partir da resposta é que você vai formular outras perguntas. E acho que a inteligência está justamente na formulação de perguntas. Porque se você pergunta uma coisa que vai ter uma resposta que é só de memorização, então assim, vamos falar assim, uma resposta objetiva. Qual é a cor do céu? Resposta azul. Ponto. Agora, se você fala, quais são as cores que o céu apresenta, que o céu pode apresentar? Olha só, olha como é diferente. Qual é a cor do céu? Quais são as cores que o céu pode apresentar? Qual que vai vir a resposta? Durante o dia pode ser azul, cinza, preto, conforme a tempestade. Durante a noite entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Então, o chat GPT, ele vai te responder o que, assim como qualquer resposta de inteligência artificial, ele vai te dar a resposta conforme a sua pergunta. E isso que a gente precisa trabalhar com os meninos. Porque é justamente essa pergunta inteligente é que vai trazer uma resposta inteligente e que vai gerar outra pergunta inteligente. Porque nesse caso eu vou falar: ah, tá, então veja, de dia o céu pode ser pelo menos 4 cores. Então vamos pesquisar cada uma. Quando ele pode ser azul? Quando ele pode. Você entendeu o que eu tô falando? Esse desdobramento que a gente chama, que aqui o Cauã deu o nome de dialética, interação dialética,
foi muito feliz nesse batismo, essa interação da pergunta e resposta, aquela resposta que me leva a outra pergunta, aquela pergunta, é um movimento filosófico da educação. Sim. É Sócrates, purinho. É aquilo que eu falo, quanto mais eu pergunto, mais eu abro a minha mente para novas perguntas e novas aprendizagens. Muito legal, né? E até também, professor, tava lembrando Ah, dessa mesma reportagem que eu vi, outro professor, agora eu não lembro também se era na Alemanha ou era o da Suíça, que ele usava, era assim, os alunos podiam usar o chat GPT na sala, mas não era assim que todos, os alunos acho que usavam computadores na sala, né? Não é que todos os computadores tinham acesso, existia um computador na frente e um no fundo da sala que eles poderiam usar, né? E sei. eles pontualmente poderiam consultar, né, o chat GPT para realizar tarefas, etc, né? Mas, por exemplo, uma tarefa que mostrava o professor propondo era justamente de avaliar a resposta que o chat dava, né? Então, por exemplo, a criança descrevia ela mesma, né, o que que ela gostava, tudo, e pedia pro chat GPT escrever uma história sobre ela, alguma coisa assim, né? E aí a ideia era que a criança analisasse a história, né, que o chat GPT escrevia. Muitas vezes, agora eu não lembro, eu acho que uma criança tinha escrito que gostava de cachorro, sei lá o quê, aí o chat GPT falou que ela era um cachorro na história, alguma coisa assim, né? Ah, Então era esse tipo de coisa, analisar que tipo de resposta era dada pelo chat. Outro professor que também falava muito disso da questão da resposta era um professor de matemática que usava o chat GPT para os alunos analisarem a solução que o chat dava para o problema, né? Então, tinha lá o exercício, né? Calcule, enfim, alguma equação tinha, né? E aí eles analisavam qual era a solução que o chat GPT dava e como que ele chegava na solução. Alguns alunos até falavam que o chat chegava a respostas erradas, né? Mas só olha, que assim, aí já tem um entendimento, né? Então, bom, comparar a resposta dele com a do chat, né? E chegar até em qual das duas, né? Se está diferente, qual que tá errado e por que que tá errada, né? E isso até também leva num sentido de encontrar outras formas, né, de você resolver. O interessante na matemática é isso, tem às vezes várias formas de resolver o mesmo problema, né? Então, como a forma dele é diferente da minha, né? e E que isso também conforme e não é conforme que as várias substitui. formas de resolver, você encontra respostas diferentes. E também não é que você está substituindo, às vezes, o contato com um colega, né? Porque justamente eles fazem isso em grupos. Então, não Reflexão em seria grupo. não seria que o chat estaria substituindo, né? Porque tem muito essa questão, até que eu vi, né? Acho que foi essa semana que saiu que lá na a prefeitura do Rio de Janeiro, acho, suspendeu o uso de celular, né, nas escolas municipais. Uhum. E aí que falavam que o uso do celular diminuía a socialização. Eu entendo, né, a necessidade de alguma restrição, né, no uso, né? Mas só que o que essa reportagem também me fez pensar é que não necessariamente o uso de tecnologia substitui o contato físico, né? Acho que tem até alguma coisa que a gente tinha colocado, né? Como que o uso de tecnologia pode substituir a relação afetiva. Acho que a gente colocava nesses termos aqui no Não, e rascunho. olha, Rafael, eu ainda vou colocar mais, tá? Ainda vou colocar mais para você. Porque o meu filho, ele estuda numa escola aqui de São José dos Campos que usa bastante essa questão da inteligência artificial, tá? Então eu vou colocar mais. Eu acho que a inteligência artificial, ela dá qualidade às conversas. Eu percebo às vezes os diálogos, tá, de adolescentes, é, e aí pelas redes sociais ou mesmo presencial em algumas situações, que eu fico, gente, o povo fica perdendo tempo pensando nessas coisas, modinha, nem vou falar assunto, modinha, coisa que você vê que não vai chegar em nada, né? Vou dar um exemplo aqui, uma conversa de meninas
sobre cílios, que é a última que eu ouvi, sabe? De ficar assim, horas falando sobre o tamanho dos cílios, quem a artista que usou os cílios, como que põe cílio. Bom, eu não tô desprezando a questão da vaidade, só que você ficar 2 horas e meia falando sobre cílios, sei lá, para mim parece um pouco demais. E quando você usa esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui no grupo de pesquisa, você vê que a gente tem um assunto que é científico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que a gente, como eu já cansei de falar para vocês, a gente não pode colocar tudo ruim e tudo bom. A gente tem que aproveitar para fazer o bom. Então, se a escola tiver como inserir, por meio da inteligência artificial, qualidade, quando eu chamo aqui qualidade, são assuntos da área científica, assuntos da área do conhecimento, né, acadêmico. Olha o quanto esses meninos vão é, 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 aproveitar esse tempo. Então, aí voltando ao exemplo do meu filho, o assunto deles é um evento que tem aqui que chama Poliono. É uma simulação, né, de uma do da ONU, que cada grupo de alunos, eles são sorteados com determinado país e eles têm que montar as questões sobre os países para ser apresentado em determinada data. Então eu vejo aqui, final de semana, sábado praticamente a tarde toda e domingo também, ou de manhã ou de tarde, eles estão fazendo essa pesquisa e estão conversando sobre o Laos, que é um país que eu nem sabia que existia, entendeu? Sobre a questão de tráfico humano, tráfico de órgãos. Então, assim, eu vejo que a inteligência artificial. E se fosse falar para fazer isso numa sala de aula, eu não ia fazer, porque sábado e domingo a escola não abre. Né? Para estar ali os 10 que estão discutindo dentro de uma casa, eu acho também que é difícil, porque aqui é tudo longe, São José dos Campos, tudo longe. Acumular os 10 dentro de uma casa para fazer esse tipo de discussão, hoje, eu acho um pouco difícil. Então, eu vejo quanto a inteligência artificial ela pode dar qualidade ao processo de ensino-aprendizagem. Né? Não só no horário de educação formal, mas também na hora da educação informal. E com isso dá qualidade ao conhecimento. E então é isso, eu penso que é isso aí que você falou, né? Como que, entre aspas, vai prejudicar a socialização, entre aspas. E aí, professor, eu acho que a gente é muito exatamente como você colocou, né? Que pode dar qualidade quando há estrutura. E a estrutura é justamente quando você inclui né? Você não considera como algo indireto ali. Ah, não, se tem celular, vamos usar. Não, você coloca no programa, né, de educação. Isso. E Não é algo que você subtrai. uma coisa que eu acho também, Rafael, é a motivação. É o para quê. A educação ela precisa ter um para quê. Como nós estamos aqui nesse grupo, para quê? Para publicar. Nesse momento, o nosso objetivo é publicar nessa revista. Pronto, todo mundo quer ter o seu nome na revista publicado, os 6. Então, essa é a nossa maior motivação. Eu acho que dar um motivo para aquilo acontecer é muito importante. Sabe, o que eu vejo muito, e aí é uma crítica minha, né? É que muitos trabalhos da graduação, da pós-graduação e do mestrado e do doutorado, eles acabam de sair da banca e vão para a gaveta. Acaba de sair da impressora e vai para o lixo, porque ninguém mais usa aquilo. Por quê? Porque não tem uma função social. A pesquisa ela precisa ter uma função social. A gente vai estudar isso para quê?
para isso, melhorar isso, aquilo. E aí tem da extensão, não é, professora? O fato de ser um projeto de extensão, né? A extensão é justamente isso, o que fazer com essa pesquisa, né? Então, mas eu acho que só ser de extensão é pouco. Porque se a gente for analisar, no final desse projeto, você vai ver o quanto que você, eu, Armando, a Larissa, o quanto a gente ganhou nesses conhecimentos e que não foi só para a questão da formação docente. Não foi. Vai ser para muitas outras coisas. Por exemplo, eu já ganhei. Eu não sabia mexer no chat GPT. Agora eu já estou mexendo. Já ganhei com você, já estou ganhando. Porque eu não sabia nada, né? Você que me apresentou, vocês que me apresentaram o chat GPT, porque eu não sabia. Então, acredito que para cada um vai ter pelo menos 3 ganhos nesse tempo que a gente está tendo aqui. Agora, imagina isso multiplicado pelo tempo de aula. Porque Rafael, eu vejo a aula num breve futuro dessa forma aqui. Eu não vejo mais do jeito que a gente faz, não. Eu acho que é isso aqui que vai ser a aula daqui a pouco. Elege um tema, cada um traz sua contribuição e a gente vai para a discussão para registrar o que a gente discutiu. Eu não vejo outro tipo de sala de aula. Porque essa história, sabe, assim, de slide, procura, o que é essa forma objetiva, isso não precisa mais. Isso não precisa mais. Tanto que eu tô colocando nos meus planos de aula esse semestre, em todas as disciplinas eu tô colocando o chat GPT. Todas. Todas. Todos os meus alunos esse semestre vão mexer com o chat GPT. Estou colocando formulação de resposta, formulação de pergunta, comparação, pesquisa. Todos eles vão mexer com o chat GPT. Todos. Por quê? Porque a gente precisa dessa ferramenta. Não adianta você abolir ela da escola. Não adianta você falar que está proibido mexer nisso aqui dentro. Mesma coisa que você fala, o mundo não entra para dentro da sala de aula, mundo. É o contrário. Traz o mundo para dentro da sala de aula para a gente saber pensar o mundo. Entende? Até hoje tem professor de matemática, desculpe, mas até hoje tem professor de matemática que não quer que use calculadora. Como assim? A questão não é não usar calculadora, a questão é saber fazer um cálculo sem calculadora. Perfeito. Agora ele tem que usar calculadora, porque o mundo inteiro ele vai estar usando calculadora, só ele vai ficar lá no risquinho do papel. Então a gente precisa, sabe, pensar de uma forma mais humilde, de que a gente precisa trazer o mundo para a sala de aula. Essa janela tem que estar aberta, porque aí o menino consegue ver a importância dos conhecimentos de dentro da sala de aula no mundo. Se ele vê uma coisa estanque, uma coisa separada, uma coisa que não tem sentido, para que ele vai estudar? Concorda? Todo direito de discordar. Não concordo. Então, E é isso aí. Meninos, vamos lá. Eu vou precisar só ir no banheiro rapidinho. Vou abrir aqui. Bom, então o Rafael já escolheu dele, certo? Ô aí, Armando, professora, você já pensou num tópico para você escrever e pesquisar? Fala, Rafael. desculpa, professora, de interromper. Então, nesse tópico 3, a gente listou várias coisas. Eu vou tentar englobar elas, mas talvez eu acabe focando mais nesses aspectos. Mas Perfeito. e aí, Perfeito. professor, nesse sentido, nesses temas aqui, você tem alguma referência que eu possa Então, consultar, que você o que eu indique? gosto muito é do Miguel Nicoleles. Ele, eu acho que é um Ah, neurocientista brasileiro que fala sobre neurociência, que fala sobre a questão da inteligência artificial. Eu acho que ele, os artigos dele, os livros dele podem ser uma base bem concreta para gente, tá? tá, Então, acho que você pode procurar artigos dele e eu tenho aqui uns 2 ou 3 livros que eu posso levar para você, te tá emprestar, bom.
Uhum. Só que eu preciso que você me lembre. Tá bom. Eu vou procurar alguma coisa, aí eu te falo, tá Tá. bom? Olha Do que eu só, encontrar. só para eu não esquecer, Rafael, a gente marcou o nosso primeiro encontro presencial dia 23 de fevereiro, Tá, sexta-feira, 1 hora, tá bom. tá? Vou colocar lá Uhum. no grupo. Só que eu não tenho ainda a sala, porque eu não sabia que dia que a gente ia ficar com a história. Aí eu não marquei, que eu fui lá no Instituto ontem, mas foi tudo muito corrido, tá? Aí eu coloco lá. Vou ver se eu consigo marcar essa sala amanhã. Mas se eu não conseguir, até no dia 19, que é o primeiro dia de aula lá, eu consigo. Tudo bem? Vou no Uhum. banheiro rapidinho, gente. Rafael, Oi. o Armando mandou mensagem pra você no chat. O Armando? Ah. Sim, hum, Rafael, oi. Oi. de nada. É para saber como ficou a distribuição. Estou no serviço. Desculpe o desligamento. Ok, mais tarde. Ah, ele tá ouvindo. Mais tarde, Armando, você manda então, tá? O tópico que você quer lá do nosso artigo. A gente dividiu o texto para vocês estarem pesquisando. Onde está? Pois eu me perdi. Tá no Drive. Deixa eu te mandar aqui o link. Tá aqui, Armando. Tá nesse Drive aí, tá? Agora, o Rafael, a gente está entrando aqui no site da revista para a gente tá fazendo login, porque todas as tudo, tudo todas as revistas que a gente vai publicar, a gente precisa fazer login para estar logado na revista, para ela reconhecer a gente como autor, tá? Então
Aí, você mandou esse link no grupo, professora? Mandei, mas vou colocar aqui de novo. Tá, achei. É esse. O computador tá lerdo. Tá de férias ainda, o bichinho. O bichinho tá de férias. Alô? Oi? O que eu tô fazendo aqui, gente? Aí, vê se entrou. Entrou. Então, aí agora eu não vou mais ver vocês porque eu vou estar manipulando ali a revista, tá? Então, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Cadastro. Tá vendo o cursor no cadastro? Sim. Então, aí vocês vão clicar lá. Aí vocês vão colocar o nome de vocês. Sobrenome. Instituição. Vocês vão colocar IFSP. Instituto. Estão escrevendo aí? Sim. Federal de São Paulo. País, Brasil. Acesso. Aí vai colocar o usuário é o nome que você quer dar, tá? Então eu aqui eu uso Érica Gomes. Érica.Gomes, que é o meu usuário de revista. Pra eu não esquecer. Senha, cada um põe a sua. Aí vem aqui, ó. Sim, eu concordo em ter meus dados coletados e armazenados. Aí você pode colocar, sim, gostaria de ser notificado com números novos publicados. Eu não sou robô. Aí vai aparecer lá, carros. Onde mais tem carro aqui, meu Deus? Maluquice. Carro. Faixa de pedestre. Melhor, né? Engraçado, tô selecionando, não tá aparecendo. Cadastrar. Nome de usuário pode conter somente caractere alfanumérico. Eu pus ponto, não pode pôr ponto. Então é Érica Gomes. Chatice. Ônibus, ônibus, ônibus.
ônibus, ônibus, ônibus. Gente, eu lá sei onde tem ônibus aqui. Chatice. Olha lá, entrou, tá? Vocês fizeram aí ou não? Alô? Eu tô fazendo ainda. Tá bom. Rafael, tá fazendo? Armando, tá fazendo? Professor, eu só estava terminando aqui de anotar o que a gente tinha falado. Gente, como o tempo passa rápido, gente. Acabou amanhã. Como é que vai ser isso? Verdade. Aqui já são meio-dia, Larissa. Como que pode? Já passou 1h30 que a gente tá aqui. Pois é. Professora, uma dúvida. Hum. No meu caso, no sobrenome eu ponho o último nome ou eu coloco. Geralmente a gente põe o último nome. Não, Não, sobrenome a gente põe o do meio e o último. Ah, tá. Não, é porque eu fiquei com dúvida, porque normalmente quando. É que eu não sei se isso tem a ver com maneira de citação ou alguma coisa, né? Formatação de citação, porque aí às vezes, como sobrenome, eu não sei se entende aquele último que normalmente se começa, coloca no início. Geralmente é. Só que por que é bom você colocar o sobrenome com o do meio? Porque pode existir outro Rafael com seu Uhum, último sobrenome. uhum. E aí, muitas vezes, acontece uma confusão de autoria. Entendeu? Então, você Entendi. identificando todo o seu sobrenome é bom porque você vai identifica melhor, né? Mais fácil de identificar. Se tiver outra Érica Gomes, eu sou a Cambraia. E o outro sobrenome é que vai diferenciar, entendeu? Entendi. E, professora, Hum, na filiação eu coloco Instituto Federal de São Paulo, isso. Campus São Paulo. Pode pôr Campo São Paulo.
Aí depois, se vocês quiserem, vocês vão, coloca a fotinha de vocês lá no perfil. Também fica legal, que a pessoa identifica vocês. Na hora que vocês chegarem nessa página aqui, vocês me avisem, tá bem? Eu já cheguei. E você, Rafael? Eu tô terminando. Tá. Deixa eu atualizar o grupo. Dois. Professora, Oi. eu vi que lá no grupo você mandou que o Rafael ficou com o tópico Eu 4. errei. É, Vou apagar.
2, 1, 2. Professora, eu já terminei. Tá. Então, minha gente, quando chega aqui, olha só, geralmente a gente vai colocar aqui, ó, fazer uma nova submissão. Aí ele vai pedir, só que aí a gente já vai estar com o artigo pronto no computador. Aí ele vai pedir e a gente vai tá preenchendo. Então, ó, idioma de submissão, a gente vai para o português. Seção, aí ele tem todas as seções aqui. O nosso é o dossiê temático, ó. Apresentação temática, que é um caso específico, né? Que tá escrito lá, ó. Deixa eu olhar aqui ó, no grupo. O desenho. Tá lá, ó. Dossiê temático, inteligência artificial no ensino superior. Formação, investigação e práticas pedagógicas. É esse que a gente vai. Então, se tivesse aqui dossiê temático ou apresentação temática, quer dizer, é um tema especial, tá? E aí, ó, requisitos para envio do manuscrito. Aí, olha só os critérios que a gente tem que ver. A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada para publicar em outra revista? Sim, vai ser a única revista que a gente vai mandar até então. O arquivo da submissão está em formato Word? Sim, a gente vai colocar em formato Word. Para as referências forem informadas quando possível, isso aqui são os links que tem que estar lá na referência. Quando a gente abaixa o artigo, a gente vai colocar acessado em, disponível em. Então, a gente vai colocar isso aqui lá nas referências. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em diretrizes para autores? Então, a gente vai ter que ler essas diretrizes para autores aqui, para a gente saber quais são as regras. Em caso de submissão a uma sessão com avaliação pelos pares, as instruções disponíveis assegurando avaliação por pares cega foram seguidas? Esse pares cegas é quando a gente não vai colocar o nome dos autores, porque para eles poderem avaliar, eles não podem saber o nome dos autores, que é para não ter peixinho, entendeu? Senão o avaliador ele vai estar sempre aprovando os artigos de amigos deles. Então, esses cegas é porque tira nome de autor, vai o artigo puro no caso doutor, né, que geralmente são doutores, que a gente faz avaliação dos artigos. Aí manda pro doutor para ele avaliar o artigo sem nenhum nome de autor. Aí, pelo parecer técnico, geralmente são 3 pareceristas, é que fala se foi aceito ou não para aquela revista, se é indicado para publicação ou não, e se tem coisa para arrumar ou não, tá? O trabalho está de acordo com o template solicitado? Aí tem que ver qual é. A declaração de compromisso ético está assinado por todos os autores? Então, tudo isso aqui a gente vai ter, né, que ver para poder, antes de enviar, ver se está tudo ok com isso aqui, que são os critérios da revista. Se tiver algum comentário para o editor, a gente pode colocar, geralmente, algum comentário específico sobre aquele artigo, né? Vamos dizer, se fosse uma pesquisa de campo, que ainda não fez todos os questionários, aí coloca aqui, a pesquisa ainda está pela metade, de 100% dos questionários só foram aplicados 50%. Entendeu? Qualquer item assim especial daquele artigo a gente manda para o editor, porque ele sabe aonde aquilo vai alterar ou não a publicação. Aí, ó, sim, eu gostaria de ser comunicado sobre essa missão, sobre a submissão, porque
eles vão falando, né, se foi indicado, para quem foram indicados e tal, como que está o andamento do artigo. E aceitar a declaração dos direitos autorais, que todos os autores têm que ceder à revista o direito da primeira publicação. E aí eu concordo, tá? Então, aí salve e continua. E quando salve e continua, aí vai para outra abinha, ó, transferência do manuscrito. Aí aqui a gente coloca o artigo em Word e manda. Aí esse inserir metadados é isso que eu falei. Quando é pesquisa de campo, aonde que está a aprovação do comitê de ética, o parecer do comitê de ética, ou se é vinculado a uma universidade do exterior, a carta de aceite da universidade. Então, são os itens. Aí depois a gente confirma, mais uma vez a revista pergunta se todos esses critérios foram cumpridos, e aí a gente envia e aí submeteu o artigo. Entendeu? Deu para entender isso aqui? Sim. Vamos ver aqui agora se tem mais coisa aqui para a gente ver. Ó, atual, vamos ver se está lá. Ó. Todas na primeira página tem do último número que eles publicaram, ó, 12 de janeiro. Todos os artigos, tá? Ó. Aí depois, se quiser dar uma lida, geralmente a gente lê para saber se tem a ver, né? Só que a gente não tá lendo aqui, por quê? Porque a gente já viu só pela chamada do dossiê que tem tudo a ver, né, com o nosso artigo. Aí aqui tem sobre a revista, ó, ele fala sobre a revista, da onde que é, para onde vai, para que isso veio, ó, escopo da revista. Ó, ela é uma revista só digital, ela não é impressa. Ela é da UERJ, ó. A pós-graduação da UERJ, que é uma universidade estadual do Rio de Janeiro. Tem um grupo de pesquisa de docência e cybercultura, que a gente pode, depois que a gente publicar, a gente pode escrever para esse grupo de pesquisa, a gente pode ir lá assistir um encontro deles, né? A gente pode oferecer a apresentação do artigo. Ela é B1, ó, Qualis é a classificação da revista, né? O A é de maior qualidade. Depois é o B, o C e o D. O D geralmente é revista que não é muito... ninguém nem conta, tá? Mas a partir da C, aí já conta. Então, B tá ótimo. Se a gente conseguir publicar aqui, tá maravilhoso, porque daqui é pro excelente. E aí tem o resto da questão aqui da revista, se vocês quiserem, tá dando uma lida. Combinado? Então agora Sim. eu vou perguntar vou ver se eu consigo contato com o Cauã e com o José Vinícius para colocar lá o que eles vão pesquisar. E aí, o que vocês acham da gente se encontrar aqui online antes do dia 23 para ver como tá indo as nossas pesquisas? Ou vocês acham que tá muito em cima? Como é que tá aí a vida de vocês? Eu acho que pra mim dá. Semana que vem.
Para mim, professora, talvez só dê na quinta. Você vai trabalhar, Armando, depois do carnaval? Quarta, quinta e sexta. Coitado do Armando. Ele trabalha quarta, quinta e sexta. Ah, meu Deus! Então, gente, vamos fazer semana que vem à noite, então, para o Armando poder trabalhar, poder falar. Pode ser quinta-feira que vem, depois do carnaval, 7h30 da noite? 7 horas. 7 horas. O que vocês Por acham? mim, pode. E você, Rafael? Professora, eu não sei se eu consigo, mas eu tento vir. É porque de noite aqui em casa fica muito corrido, tudo. O problema mais, às vezes, é conseguir um espaço para poder fazer Tá. reunião. Então, vamos marcar dia 15, 7 horas, o nosso encontro, tá? Para acompanhamento do artigo. E a gente já fica sabendo que dia 23, 1h, tem o encontro presencial. Mas ainda não sei qual sala, tá? Que eu vou ver isso amanhã, quando eu for lá. Amanhã ou no dia 19, porque eu não sei se eles vão conseguir de me dizer amanhã, entendeu? Fora isso, a gente vai colocando no Drive. Combinado? Sim. Então, ficou dia Olha, 15, 7 horas da noite, dia 23, 1h da tarde. O que vocês acham? Bom, Vou colocar lá. e professora, a gente vai marcar um prazo para a gente terminar o artigo? Então, vamos ver nesses 2 próximos encontros, a gente vê como está dando como está dando o desenrolar das coisas, aí a gente já marca data para entregar. Tá No dia bom. 23, professora, no presencial, a gente já faz o nosso cronograma. o que que eu acho que a gente pode tentar também fazer? Talvez 2 datas, uma data de entrega de um rascunho e aí uma data para a gente ter, assim, certeza que vai tentar ter certeza que vai estar finalizado antes do dia 31. Isso é bom. Então, mas aí tá bom, querem fazer o cronograma agora, a gente já faz. Não precisa ser agora, professora. Eu só estava sugerindo da gente talvez propor essas 2 datas, talvez para um rascunho inicial, e às vezes até o texto talvez ele fique mais fragmentado, né? Porque cada um vai ter escrito, e aí a partir daí tentar tornar ele mais interligado entre si, né? Essas partes que Então, o que cada um vai ter vocês escrito. acham da gente marcar para entregar esse rascunho das partes no dia 23 de fevereiro? Que aí é presencial. Hum, Pode Ou ser. a gente marca para o dia 30 de fevereiro? acho que seria 1º de março, né, professor? Peraí. Fevereiro não tem 30, né, professora Érica? É, 1º de março. O que vocês acham, meninos? Não, acho que pode ser por mim. Por mim também. Então tá. Aí a gente fica com o mês de março para talvez acertar
essa coerência do texto. Isso aí. Então, veja bem. Deixa eu anotar aqui na minha agenda, porque senão depois... Dia 15, 19 horas. Dia 20. Aqui é dia 23, 13 horas. Grupo IA. E no dia 1º, 13 horas, grupo IA. Beleza. Aí no dia 30, veja bem, o nosso prazo de entrega é dia 31 de março, vai ser praticamente domingo de Páscoa, né? Então, no dia 30, dia 1º a gente já entrega o rascunho. Aí a gente praticamente tem 27, 28 dias para estar fazendo a parte final. Eu acho ótimo, e vocês? Dá tempo. Mesmo que a gente pegue só sexta-feira, vai ter 1, 2, 3, 4 5 sexta-feiras no mês de março. Dá tempo. Aí vou pôr aqui, ó. Entrega dos rascunhos completos das partes, dia 1º de março, 24. Encontro presencial. De repente, depois do dia 1º de março, a gente nem precisa encontrar presencialmente. Esses ajustes a gente pode fazer por aqui. O que vocês acham? Vamos ver, né? Também dá. Vamos ver como vai ficando, certo? Sim. Certo, Rafael? Certo, Armando? Sim. Armando tá fazendo gracinha lá. KKKKK, 30 de fevereiro. Pra que você escreveu isso, Armando? Poxa. 31 de março, envio do artigo. Eu tinha saído, voltei agora. Combinado então, pessoal? Eu já vou começar a trabalhar também nesse artigo. Podemos fechar a nossa manhã de hoje? Sim. Combinado o quê? Nós combinamos que cada um vai escolher um tópico. Falta você escolher, você, o Cauã José Vinícius, escolher um dos tópicos. A gente vai se aprofundar, pesquisar naquele tópico e já vai começar a escrever um texto sobre aquele tópico. Tá, Armando? Aí, no dia 15 à noite, a gente já vai começar a ver os textos, já vai começar a fazer as interações entre uma parte e outra. No dia 23, que a gente vai se encontrar presencialmente, aí a gente já traz, também vai fazendo isso, já vai escrevendo e vai fazendo o alinhamento entre as partes. E no dia 1º de março, cada um vai entregar a sua parte completa, para a gente poder dar os arranjos finais. Pra gente poder estar acoplando as partes, né? Senão fica assim, tipo um arquipélago, cada um escreve uma coisa, então a gente tem que ir. São 7 tópicos, já foram escolhidos 3 e 4. Isso mesmo. O 3 do Rafael, o 4 da Larissa. Aí você pode escolher ali entre os outros que faltarem, tá bem?
E aí depois você manda, quando você chegar em casa, ler, escolher, aí você manda lá no grupo, pra gente poder colocar o seu tópico. Então tá, pessoal, boa tarde para vocês, ótimo final de semana, ótimo carnaval, muito juízo, tá? Um beijo para vocês, a gente vai se falando no grupo. Beijo, professora. Fiquem Professora, com obrigada. Deus. Deus Boa abençoe. semana pra você também. Para você também, querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.